Mas para usar o termo burnout, a gente está falando especificamente do contexto do ambiente de trabalho. Então, o que é esse burnout, esse esgotamento, né? Então, é um esgotamento resultante desse estresse no ambiente de trabalho, um estresse crônico, então não é do dia para a noite, são semanas e meses exposto ao estresse. Você fica esgotado, como a Maria falou, física e mentalmente e emocionalmente, mas precisam de 3 dimensões de sintomas para você falar que existe o burnout. Você precisa do esgotamento, de fato, você precisa de uma sensação de distanciamento do trabalho, que pode ser colocado também como um certo cinismo. Então, às vezes, a pessoa fica debochada, fica cínica, fica irônica no trabalho, tirando sarro das coisas. É um comportamento assim mesmo, cínico, que mostra um distanciamento daquela pessoa em relação àquele ambiente que até poucas semanas ou poucos meses ela tratava de uma forma natural, ou tratava de uma forma saudável. Então, é importante entender que quando a gente está falando de um processo de adoecimento, a gente está falando de uma mudança naquela pessoa. Se a pessoa sempre foi cínica e debochada, é uma coisa. Mas se ela está se tornando cínica e debochada, isso pode representar um distanciamento, um afastamento em relação ao trabalho. E a terceira coisa, depois do distanciamento, depois da exaustão, agora até me fugiu aqui. A terceira coisa é a falta de propósito, é a falta de realização em relação ao seu trabalho. Então, de repente, você tinha essa sensação e você perde. Então, você precisa dessas 3 condições para você suspeitar que você tenha burnout. Aí você fala assim, eu tenho tudo isso. Então, eu tenho burnout? Ainda não. Por definição dessa atualização aí do diagnóstico de burnout, por definição, para você dizer que a pessoa tem burnout, você precisa excluir outras doenças. Então, para ser burnout, não pode ser depressão, não pode ser ansiedade, não pode ser estresse por outras causas, não pode ser um transtorno de adaptação ao ambiente de trabalho, que é uma coisa um pouco mais breve. É um outro contexto, né? Então, para você dizer esse diagnóstico é burnout, você precisa excluir outras doenças. E olha como o negócio vai ficando um pouquinho mais complexo, porque para excluir outras doenças, muitas vezes a gente precisa passar pela situação, o médico precisa passar pela situação de excluir doenças orgânicas do corpo também. Então, pensa, eu sou psiquiatra, você chega no meu consultório, está com suspeita de burnout, eu identifico essas 3 dimensões em você, aí eu falo, não, primeiro eu preciso descartar que não é transtornos de depressão, de ansiedade, outros transtornos, e para eu descartar a depressão e a ansiedade, eu também preciso descartar doenças do corpo. Será que não é uma anemia que você tem que você nunca tratou? Será que não é uma doença de tireoide que você tem que você nunca tratou? Que está te deixando exausta fisicamente, cansada, sem vontade de fazer as coisas? Então, existe uma série de dimensões e facetas. Então, tem um desafio aí Tem um grande, desafio, né? um processo para se chegar ao diagnóstico. E o último ponto, que é fundamental, que é o que caracteriza de fato o burnout, o fato dele ser doença do trabalho, é que o profissional precisa caracterizar o nexo causal. O que isso significa? Você precisa caracterizar o vínculo entre trabalho e aqueles sintomas. Então, se por definição o burnout é uma doença do trabalho, o médico precisa conseguir vincular o trabalho à doença. Ou seja, você só está assim por causa do trabalho. Você não está assim por outras razões. Não está acontecendo qualquer outra coisa na tua vida que está fazendo você se comportar assim no trabalho. Você está assim por causa do trabalho. Então, uma relação de causa e efeito. Então, por ser um diagnóstico ocupacional, um diagnóstico do trabalho, precisa ter esse nexo. Então, você vê que são várias etapas para você conseguir chegar no diagnóstico. Então, é um diagnóstico bem mais complexo do que as pessoas imaginam. Sim.